O melhor carro de todos os tempos. Muitas vezes é assim que as pessoas se referem ao MP4/4, o carro que conduziu Ayrton Senna ao primeiro título mundial em 1988, estabelecendo um recorde que dura até hoje. Aquela foi a temporada mais dominante que uma equipe já teve na história da Fórmula 1. Mas o que é que o MP4/4 tinha de diferente? E por que eles esmagaram a concorrência daquele jeito? Para te dar essas respostas, a gente vai mergulhar na cabeça de dois gênios da aerodinâmica, Gordon Murray e Steve Nichols, e entender por que 35 anos depois eles ainda discutem quando a pergunta é: quem foi o verdadeiro responsável por aquela obra-prima da engenharia? A nossa história começa em meados de 1986. Naquela época, a Fórmula 1 tinha alguns bruxos da aerodinâmica. Era quase como se em cada equipe existisse um Adrian Newey. Um deles estava na Williams, era o Patrick Head. O outro na Brabham, o Gordon Murray. E a McLaren tinha os serviços do John Barnard. O Barnard havia desenvolvido na McLaren um dos primeiros chassis de fibra de carbono da história da Fórmula 1, o MP4 original. Foi o primeiro carro da McLaren sob chefia do Ron Dennis. Como a equipe engatou uma série de títulos, primeiro com o Niki Lauda em 84 e depois com o Alain Prost em 85, a Ferrari botou uma grana na mesa e tirou o John Barnard de lá. Sem fugir muito do tema, mas só para relembrar aqui, na Ferrari o Barnard seria responsável por desenvolver o câmbio semiautomático, uma das maiores revoluções técnicas da indústria automotiva. Voltando à McLaren, quando John Barnard avisou que estava de saída no meio da temporada de 86, toda a responsabilidade do projeto do ano seguinte caiu nas mãos do braço direito dele, o Steve Nichols. Os dois trabalharam juntos desde o começo da década e ele estava totalmente preparado para assumir o cargo de projetista-chefe. Pelo menos era o que ele imaginava. Durante todo o segundo semestre, o Nichols trabalhou pesado na criação do MP4/3, o carro da McLaren para 87. A proposta desse novo projeto era ter um carro com um centro de gravidade mais baixo, ou em outras palavras, um carro mais baixinho mesmo. Não era exatamente uma inovação e isso também nunca foi problema na Fórmula 1. O conceito já vinha sendo adotado na época por outra equipe e outro mago da engenharia. Estou falando do Gordon Murray, o mesmo que foi responsável pelo desenho dos carros do Nelson Piquet na Brabham. Para 86, o Gordon já tinha criado o Brabham BT55, que tinha como principal conceito o centro de gravidade mais baixo. Foi projetado com apenas 88 centímetros de altura para melhorar o fluxo de ar para a asa traseira e aumentar o downforce, a força que mantém o carro grudado no chão e auxilia no contorno de curva. Era tão achatado que recebeu o nome de carro skate. O problema é que o BT55 era meio que um puxadinho, tinha um conceito aerodinâmico que não acompanhava o projeto do motor BMW, que era muito grande e teve que ser deitado para caber na proposta do Gordon. Os resultados foram horríveis e decretaram a saída dele da equipe e o começo do fim da Brabham, que nunca mais venceu uma corrida. Mas a ideia em si, os outros engenheiros que se ligam melhor nessas coisas sabiam que não era ruim, bastava fazer a parada com um pouquinho mais de planejamento. Por isso, o Steve Nichols introduziu alguns desses conceitos já no MP4/3 de 1987. E como a Fórmula 1 trabalha com muita antecedência, começou a preparar uma proposta mais arrojada nessa linha para o MP4/4 de 88. E aí que começa a briga pela paternidade do carro. Tava tudo funcionando perfeitamente quando o Ron Dennis entra pela porta acompanhado de quem? Gordon Murray, e anuncia para a equipe: tá aqui o nosso novo diretor técnico. Climão. Foi tipo o Ronaldo Fenômeno chegando ali no vestiário na final da Copa de 98 falando pro Edmundo: ó, segura aí que eu vou jogar. A equipe não tinha nada contra o Gordon, mas o Nichols e toda a equipe técnica tinham certeza de que eles não precisavam de nenhuma ajuda para fazer a McLaren continuar andando na frente. Então foi um golpe no ego da galera. Oficialmente, a descrição do cargo do Gordon era de coordenação entre a engenharia e a fábrica para assegurar que tudo fosse feito nos conformes, do jeito que saía do papel para o carro. Mas ele afirma que não era bem assim e que chegou a levar os desenhos do Brabham BT55 para ajudar o Nichols no conceito do MP4/4. O Nichols, por sua vez, fala que o Gordon é um loucaço e que nunca botou os pés na sala dele para discutir qualquer detalhe aerodinâmico. O que ambos concordam:
Como o Gordon sabia exatamente o que deu errado no BT-55, no caso o motor, ele se manteve diretamente em contato com a Honda, que estrearia como fornecedora de motores da McLaren em 88, para garantir que eles fariam um motor mais compacto e mais baixo. Outros detalhes com os quais o Gordon teria contribuído seriam o câmbio, que possuía 3 eixos longitudinais ao invés de 2, e a geometria de suspensão do tipo pull rod, a mesma do BT-55, e que era fundamental no processo do centro de gravidade mais baixo. Mas a guerra de egos é tão bruta que o Nichols diz que tudo isso só foi sugestão do Gordon, mas quem mandava era ele, Nichols, e se ele não quisesse, ele não aceitaria. Não aceitar uma solução técnica só mesmo se o bicho for muito burro, né não? Graças a Deus ele não deixou a ciumeira interferir no trabalho e a produção seguiu numa boa. Tem mais alguns fatores que foram fundamentais para o sucesso do MP4/4. Um deles, o fato do regulamento exigir tanques de no máximo 150 litros de combustível, 45 a menos do que o ano anterior. Um tanque menor, ou seja, ajudava nisso também no carro mais baixo. Além da obrigatoriedade da posição do piloto atrás do eixo dianteiro, por uma questão de segurança, o que fez com que o piloto guiasse mais deitado. Até como é hoje, né? Depois foi evoluindo, ele foi ficando cada vez mais deitado, mas isso também contribuía para o projeto do Steve Nichols e do Gordon Murray. Sem contar que também ajudava na distribuição de peso. Tudo caminhando ao encontro do que eles queriam, do que eles pensavam para um carro de centro de gravidade mais baixo. Mesmo sendo o último ano dos motores turbo por regulamento, a Honda insistiu nessa motorização, o que também garantiu uma maior confiabilidade no pacote. Era um sistema que a Honda estava mais do que habituada e era uma das principais montadoras a preparar esse tipo de equipamento. Já havia sido campeã no ano anterior com a Williams. Graças a essa confiabilidade, mesmo com todas as mudanças, a equipe teve só 2 falhas mecânicas ao longo do ano. Um problema de câmbio para o Senna no Brasil e de motor para o Prost na Itália. E olha que o carro só foi para a pista pela primeira vez 9 dias antes da abertura da temporada. Mais uma prova de que o Nichols e o Gordon estavam certos ao avaliar que, no tempo adequado, o tal do carro skate funcionava. O resultado, como a gente já disse, foi o maior índice de vitória que uma equipe já teve em todos os tempos. O MP4/4 ganhou 15 das 16 corridas de 1988. Só perdeu Monza, onde o Senna bateu com o retardatário Schlesser. Isso representa 93% das corridas do ano sendo vencidas pela McLaren. O segundo maior índice é da Mercedes de 2016, que venceu 19 das 21 etapas, total de 90%. Ter os 2 melhores pilotos do mundo naquele momento, no caso Senna e Prost, digamos que não foi nada mal, né? E ainda a Williams também combalida por ter perdido a Honda e o Nelson Piquet. Foi uma coisa que acabou deixando aí o caminho muito mais livre para a McLaren construir esse domínio histórico com o carro maravilhoso, o melhor de todos os tempos, que ela soube preparar. Um período que jamais vai ser esquecido nem por nós, e principalmente também pelo Steve Nichols e pelo Gordon Murray, que estão lá já meio velhinhos e ainda brigando pela paternidade desse carro. Verdade seja dita, a conclusão é que cada um contribuiu a seu modo com o carro e todas as fontes confirmam isso, inclusive eles mesmos, nas entrelinhas, né, eles acabam dizendo uma coisa ou outra que prova que um teve responsabilidade num detalhe e outro teve em outro. Basicamente, a responsabilidade do desenho era do Nichols, mas soluções fundamentais do Murray foram introduzidas no projeto, além de todos os fatores contribuintes que a gente já citou aqui, né? Mudança de regulamento, status das rivais, apostas bem feitas e um detalhezinho, aquela dupla de pilotos que ninguém nunca mais voltou a ter na Fórmula 1. Agora, se você me deu a honra de chegar até aqui, bora saber onde é que estão, onde é que foram parar os 6 modelos MP4/4 produzidos pela McLaren para 88. 4 deles ainda pertencem à equipe. Um deles, o chassi número 1, é o que está em exposição na sede da equipe lá em Woking. O chassi número 2, usado pelo Senna na conquista do título no Japão, pertence a um colecionador de Chicago e foi emprestado ao Bruno Senna e à Heineken para aquela ação no GP do Brasil de 2019, quando ele pilotou o carro aqui em Interlagos. E o outro, o chassi número 6, é da Honda, que de vez em quando apresenta um modelo no museu da marca em Motegi. Antes de você ir embora, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Você não sabe a diferença que isso faz para a gente, o quanto isso é importante
para a gente seguir produzindo conteúdo. Mais de 70% das visualizações do canal vem de pessoas não inscritas. Então, se cada um se dispuser a dar essa força, se inscrever, o canal ganha cada vez mais força para ter conteúdo cada vez mais legal, tá bom? Tendo acesso aí a coisas muito diferenciadas. Lembrando sempre, a gente se encontra aqui toda quinta-feira, 19h30, falando bastante sobre o que a gente mais gosta, que é Fórmula 1!